Paz e bem, estamos aqui mais uma vez, como sempre, começamos invocando o nosso Senhor Jesus e a sua digníssima Mãe, a Virgem Maria, para que nenhuma injustiça se cometa nesse canal. Ainda que nas reflexões sobre a vaidade dos homens, de Matias Aires, eu dei uma leve pesquisada e descobri que ele é brasileiro, mas naturalizado italiano, né? Enfim, coisas muito perniciosas. Por exemplo, aqui na página 116 e 117 tem coisas aqui que me chamaram a atenção. Primeiramente, na página 116, no segundo parágrafo, bem curtozinho a frase, olha só: a ciência de fazer justiça é donde a vaidade é mais perniciosa. Ou seja, onde ela mais é ativa, onde ela mais recorre. Vamos para a página 117, depois a gente volta para cá. O mundo está tão pervertido que a bondade dos homens não se tira da razão de serem bons, mas da razão de não serem maus. O nome da virtude não vem da virtude presente, mas do vício ausente. O merecimento das coisas não se toma pelos que são, nem pela forma. O merecimento das coisas não se toma pelo que são, nem pela forma que têm, mas pelo que não são e pela sua forma contrária, que não tem. Olha só que loucura. Isso a gente consegue ver bastante na política, né? Onde você vê um certo candidato e você vê que ele não tem um histórico aí de más decisões, né? Você não vê ele por aí em casos de corrupção, nem andando com quem é corrupto, enfim, coisas desse tipo. Quer dizer que ele é virtuoso? Não, negativo. Porque ele pode muito bem ser um belo ateu. Olha só que loucura. E ele não andar com esse tipo de gente não faz dele uma pessoa virtuosa. Apenas é uma ausência do vício. Ele é seco, é oco. Entendeu? A gente vê muito isso aqui na política, pessoas ocas, né, que digamos assim, baixíssima cultura. Você vê uma pessoa num cargo elevadíssimo, mas que são assim, não tem virtudes, mas também não roubam, não fazem nada errado, mas não são virtuosos. E angariando com essa questão aqui que eu botei sobre a política, tem um pouquinho disso daqui. A ciência de fazer justiça é onde a vaidade é mais perniciosa. Na nossa história política recente, o antigo presidente, né, que era Jair Messias Bolsonaro, eu vi que ele caiu nessa vaidade, onde queria fazer justiça, mas com as pessoas erradas, e as pessoas certas ele tirava do seu governo. Fundou acabando sozinho e vivendo da piedade dos seus inimigos, como hoje está sendo. Mas tudo por causa da vaidade. Tudo por causa da vaidade. Vamos mais à frente. Onde fala, aqui nessas 3, 4 páginas, fala muito
aqui entre a justiça, né? Como que uma pessoa que tem, digamos assim, um cargo de exercer a justiça ou a injustiça deve ser. E é importantíssimo, né? No tanto que ele fala aqui, se houvesse uma grande diferença entre o erro e o crime, o entendimento pode errar. Porém, só a vontade pode delinquir. Nada mais, nada menos que ele está falando aqui, gente, é que eu fui influenciado. Não existe influenciado. Não existe. Você quis fazer. Você já tinha uma tendência a isso, digamos assim. E você o fez. Eu só fiz porque todo mundo fez. Eu fui influenciado. Não existe isso. Balela. Ok? É mais ou menos isso aqui que ele falou. Olha só, aqui ele vai falar sobre a vaidade e a justiça, na página 120 e 121. É um pouco longo, mas vou tentar resumir aqui. Olha só. O entendimento é a parte que temos em nós mais lisonjeira. Daqui vem que nem sempre segue a razão e a justiça. A inclinação, sim, inclinamo-nos por vontade e não por conselho, por amor e não por inteligência, por eleição do gosto e não pelo arbítrio do juízo. As paixões que nos movem nos inclinam. A todos conhecemos, isto é, sabemos que amamos por amor, que aborrecemos por ódio, que buscamos por interesse e que desejamos por ambição. Mas não sabemos sempre que também a vaidade nos faz amar, aborrecer, desejar, buscar. Daqui que vem o julgador se engana, quando se presume justo só porque não acha em si amor, nem ódio, nem ambição, nem interesse, mas vê que é vaidoso e que a vaidade basta para o fazer injusto, cruel e tirano. Ao litigante humilde, tem-no ao poderoso, só porque na opressão deste quer fundar a sua fama. Não vê que não tem interesse de alguns bens, tem interesse de algum nome. Se não tem ambição das honras, tem ambição da glória de desprezá-las. E finalmente, não vê que lhes falta o desejo da fortuna, sobra-lhe o desejo da reputação, que é mais necessário para perverter um julgador. E com efeito, que importa que a corrupção proceda de um princípio conhecido ou de um princípio oculto, isto é, de uma vaidade que o mesmo julgador não conhece nem percebe. O efeito da corrupção é sempre o mesmo. O que importa que o julgador se faça injusto só para passar por justiceiro. A consciência da injustiça também faz a ser a mesma. O mal que se faz por vaidade não é menor do que o que se faz por interesse. O dano que resulta da injustiça é igual. O juiz amante ou vaidoso é sempre um juiz injusto. Minha gente, olha só que texto maravilhoso. Maravilhoso. Nesse breve texto, ele fala que alguns juízes, né, magistrados, fazem questão de ser, né, ganhar nome. Eles não estão interessados na fortuna, no dinheiro, pois os mesmos já estão ali e já ganham muito dinheiro. Mas para ele falta o nome, eles querem fazer o nome. Ou seja por justa causa, digamos assim,
por julgar bem o processo e dar devidamente a punição, ou não, simplesmente pela injustiça mesma, ser considerado ali um tirano, um cruel, e todos que o temem, todos, né, temem aquele juiz, ele gosta disso. É muito palatável, né, ao juiz fazer o seu nome assim. Temos muitos casos aqui no Brasil. Então ele, né, não falta para ele o desejo de fortuna, mas sobra ali o desejo da reputação. Isso é o que importa, né? Ele não tá nem aí para dinheiro, pois já tem muito. Então, e ele fala aqui, olha só, que um juiz amante ou vaidoso é sempre um juiz injusto. Eu trabalhei numa loja onde tinha um cara que era um juiz, ele comprava com a gente lá. E um dia eu atendi ele e tal. Beleza, levei as coisas dele, eram coisas muito pesadas e tal, até o caixa. E a moça do caixa teve um estranhamento com ele, um bate-boca. Aí você já imaginou o que poderia vir, né? Meu irmão, esse cara, você falou pra ela todo o currículo dele. Você está falando com quem? Eu sou não sei o que, 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 não sei o que. Pessoas soberbas, né? Vaidosas. São sempre assim. É bizarro. Agora vem Matias Aires e fala: olha, como é que deve ser um juiz, um magistrado? Como é que ele deve agir? Quais as qualidades, virtudes que devem proceder desse homem? Olha só. Não é assim o magistrado ou o julgador prudente? Este é severo, sem injúria nem dureza, inflexível, sem arrogância, reto, sem aspereza nem malevolência, modesto, sem desprezo, constante, sem obstinação, inconstratável, sem furor, e douto, sem ser interpretador. Douto é inteligente, culto. Sutilizador ou legislador. O seu caráter é um ânimo cândido, ou seja, agradável, doce, sincero e puro, é amigo de todos, inimigo de ninguém, é alegre e afável por natureza, mas reservado por obrigação do ofício, e sensível ao divertimento honesto, mas sem uso dele por causa do lugar. Em tudo moderado, civil, circunspecto, diligente, laborioso e atento. A ninguém é pesada a sua autoridade. E quando for promovida a ela, todos reconhecerão que foi justiça e acertada a eleição. Todos viram que tinham nele um protetor seguro da verdade e um mediandeiro discreto e favorável para tudo o que fosse favor, clemência, generosidade. Chegou aquele emprego por meio das virtudes e não por meio da fortuna. Aqui é que está. Muitos desses cargos da magistratura, claro, você pode fazer um concurso e chegar à magistratura, mas para além disso, chega um certo nível, por exemplo, aqui no Brasil, né, para você chegar ao mais alto cargo da corte, que é no STF, é indicação política, ou seja, já não é pelas suas virtudes, mas sim pela fortuna, né, pelo aparelho, ou seja, pelas suas amizades e tal, etc. Enfim, tá vendo como é que era para um juiz ser? Muito difícil. Eu nunca vi, nem mesmo aqui no YouTube, nenhum juiz dar uma aula, falar sobre algo parecido com isso aqui. Muito pelo contrário.
as raras entrevistas que eu vi de algum juiz, tirando esses aí que a gente vê sempre, sei lá, de primeira vara, né? Um juiz federal, enfim, todos eles geralmente são muito arrogantes, são céticos, secos, né? Não tem nada disso daqui que a gente acabou de ler, muito pelo contrário. Mas não quer dizer que não existe, né? Pois, como já diria, o bem não faz barulho e o barulho não faz bem. Então, assim, tem muita gente, magistrados sérios, capazes, que são aqui como no segundo trecho, né? Que não estão lá pela fortuna, muito menos pela vaidade, mas sim pelas virtudes, ok? Então, minha gente, é basicamente isso. Que Deus nos dê juízes justos, cheios de virtudes e assim de uma inteligência, de uma sabedoria divina que Deus possa dar a esses homens, ok? Para julgar e levar a nação, ok? Então, fiquem com Deus e até a próxima.